Galerinha da EJD, da JAF, professora Silvanira aqui, para mais uma videoaula, né? A nossa terceira videoaula. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, certo? Antes de iniciarmos a ver, né? Antes de vermos os nossos conteúdos, eu queria pedir que vocês entrassem lá no canal, né? Se inscrevessem no canal da JAF Conecta, que vocês assistissem às videoaulas, não só dos professores, mas também dos outros, né? Não só dos de vocês, mas também dos outros professores. Lá tem muitos conteúdos riquíssimos para a aprendizagem de vocês, certo? Então, entre, deixe seu like, dê uma curtida, tá bom? Vamos lá. Hoje, o nosso assunto de literatura é sobre o trovadorismo, né? Professora, o que é isso, trovadorismo, né? O trovadorismo ele foi um movimento literário que surgiu durante a Idade Média, né? Então, assim, foi um movimento que teve a sua maior característica, né, com base na questão da Igreja, né, da Igreja Católica. Por isso, esse movimento se espalhou por toda a Europa e teve seu declínio. Então, assim, ele iniciou lá no século XI, certo? O trovadorismo, e teve uma queda, né, já querendo terminar, lá no século XIV, certo? Quando já ia iniciar outro movimento que era chamado de humanismo, certo? O trovadorismo, né, que foi um movimento, foi considerado a primeira manifestação literária da língua portuguesa, tá certo? Então, antes de continuarmos, eu queria mostrar para vocês esse livro, né? Vocês estão recebendo do primeiro e do segundo. E eu quero dizer para vocês que esse conteúdo também está no livro didático que vocês estão recebendo, lá na página 38, né? Ou seja, além da videoaula, vocês terão um suporte no livro didático, tá certo? Então, continuando aqui, nessa época, né, do trovadorismo, as poesias que eram chamadas de cantigas eram feitas para serem cantadas ao som de flauta e viola, né? O trovador era a pessoa, né, o autor das composições. Eles escreviam as canções, né, as composições, as cantigas, que naquela época eram chamadas de cantigas. E o cantor, que era quem cantava as cantigas, era chamado de jogral, certo? Tinha também o menestrel. Quem era o menestrel? Era considerado superior ao jogral, ou seja, porque o jogral era apenas a pessoa que cantava. E o menestrel, além de cantar, ele ainda sabia tocar, né? Os textos poéticos do trovadorismo expressavam uma veneração pela mulher, ou seja, a figura da mulher, né, era muito importante nessas cantigas. O trovadorismo ele ocorreu durante a Idade Média, né, época em que a Igreja Católica, como eu falei antes, né, e o sistema feudal dominavam a Europa. Por isso, os valores da sociedade eram regidos pela Igreja e pela fé no cristianismo. Nesse contexto, né, o teocentrismo, o que era esse teocentrismo nessa classe literária? Era o que dominava que Deus era o centro do universo, certo? Então, esse teocentrismo foi sua principal característica, a principal característica do trovadorismo. Sendo assim, o homem ocupava um lugar secundário, né? O mais importante era o teocentrismo, a figura do Deus, que era o centro de tudo, né? E seguia os valores cristãos. Dessa maneira, a igreja era a instituição social mais importante e a maior representante da fé cristã. Ela ensinava os valores e influenciava diretamente o comportamento e pensamento do homem. Os tipos de poesia, né, e música dos trovadoristas. No trovadorismo, poesia e música eram intimamente ligados. Os poemas e versos citados eram sempre acompanhados de instrumentos musicais. Como? Quais eram esses instrumentos musicais? Esses três aqui, os principais, ó. Viola,
flauta e harpa. Por esse motivo, foram chamados de cantigas trovadorescas. As coletâneas das cantigas do período do trovadorismo, né, eram chamadas de cancioneiros. E os cancioneiros mais conhecidos eram o cancioneiro da Biblioteca de Lisboa e o cancioneiro da Vaticana. No trovadorismo também, nas canções trovadorescas, né, nas músicas, nas cantigas, também existia muita questão dos gêneros, né? E existia o gênero lírico e o satírico, né? Isso predominava muito nesse período. E aí, o trovadorismo era dividido em dois gêneros, que são esses, o lírico e o satírico. Esses dois gêneros, né, possuíam características bem diferentes. O gênero lírico englobava as cantigas de amor e as cantigas de amigo, que relatavam as sensações e os sentimentos envolvidos nestas relações. Ou seja, esse gênero lírico, né, ele era um gênero mais menos pesado, né, um gênero mais aberto a falar de amor, a falar de amigo, dos sentimentos bons, certo? Já o gênero satírico era um gênero mais pesado, né, que era conhecido como também dois tipos, cantigas de escárnio e cantigas de maldizer, certo? Essas duas cantigas faziam sátiras e deboches, ou seja, eram diferentes lá do gênero lírico, que falava de amor e de amizade, certo? Mas existia diferença em relação a essas duas aqui. A cantiga de escárnio era mais leve e a de maldizer era mais pesada, né? Mais ácida em seu conteúdo. A retratação da amizade. Nas cantigas de amigo, o principal tema era o amor e a amizade, né? As cantigas de amigo eram protagonizadas por uma narradora feminina. Como eu falei antes, né, nesse período, a figura da mulher ela era muito usada, né, era muito falada. Então, a narradora era feminina e não idealizada e humilde, que declarava sua amizade a um amigo ou a um amor platônico. Uma curiosidade sobre as cantigas de amigo é que, embora os trovadores que escreviam as cantigas fossem homens, estas eram escritas em primeira pessoa e sempre no feminino. Ou seja, como a figura da mulher era muito idealizada, né, isso realmente acontecia. Continuando aqui, né, como nós escolhemos o trovadorismo, que foi uma das primeiras manifestações da língua portuguesa, isso encaixa muito a questão do poema, né? E eu trouxe aqui para a nossa leitura desse período, que também está no livro que vocês estão recebendo, né? O gênero poema. E esse gênero, ele está lá na página 56, onde vocês também terão um suporte maior, além da videoaula, certo? Então, vamos conhecer um pouco sobre o gênero poema. O que é um poema? O poema é um texto literário composto de versos, que podem conter rimas ou não. Assim, diferente da prosa escrita em texto corrido, o poema é escrito em versos que se agrupam em estrofes. Essa questão da prosa aqui nós estudamos na aula passada, eu acho que vocês lembram, né? A prosa é um texto escrito em parágrafos, né? E a diferença dele, do poema para a prosa, é que o poema ele é escrito em versos, né? Que se agrupam em estrofes, ou seja, não são escritos em parágrafos. As principais características dos poemas. Os principais elementos que compõem o poema são verso, métrica, estrofes, rima e ritmo. Então, nós vamos ver aqui um pouco de cada elemento, certo? Verso e métrica. O verso é cada linha de um poema e a métrica representa as medidas dos versos utilizados. Assim, os versos são classificados de acordo com as sílabas poéticas que apresentam, né? Então, essa questão dos versos, né? Um poema, o que é o verso? É cada linha do poema, né? Então, se o verso, que é uma linha do poema, ele tiver uma sílaba poética, ele é chamado de monossílabo, né? Se ele possuir duas sílabas poéticas, chamado de dissílabo. E assim sucessivamente,
até o dodecassílabo, que são versos com 12 sílabas poéticas. Aqui eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês. Ó, eu tenho aqui separado um verso, né, que é uma linha do poema, com quantas sílabas poéticas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como é que nós chamamos esse verso com 11 sílabas poéticas? Aqui está, ó, um verso com 11 sílabas poéticas, nós chamamos de endecassílabo, certo? Então, eu tenho aqui um verso endecassílabo, com 11 sílabas poéticas, né? Tipos de versos. Os versos, eles podem ser regulares, também chamados de versos isométricos. São aqueles que possuem a mesma medida, né? Ou seja, a mesma quantidade de sílabas, né? E os versos livres, também chamados de versos heterométricos, são aqueles que possuem medidas diferentes, ou seja, não são regulares. Os versos brancos, também chamados de soltos, são aqueles que não apresentam esquemas de rima, ou seja, geralmente os versos eles possuem rimas, a primeira linha, rima com a terceira, né? A segunda com a quarta. E os versos brancos são aqueles que não possuem essas rimas, certo? A estrofe. A estrofe representa o conjunto de versos. De acordo com cada agrupamento, as estrofes são classificadas em monóstico, né? Uma estrofe com um verso. Dístico, estrofes com 2 versos. Terceto, estrofe com 3 versos. E assim por diante até a 10ª, né? Que são estrofes com 10 versos. Ou seja, como o verso é cada linha do poema, se uma estrofe ela for formada só por uma linha, né, que é um verso, é chamado de monóstico. Se a estrofe for formada por 2 versos, que são 2 linhas, é chamado de dístico. E assim por diante, certo? Aí aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. De tudo ao meu amor serei atento. Eu tenho aqui o primeiro verso. Então, aqui eu tenho uma estrofe formada por quantos versos? 4, certo? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho uma estrofe formada com 8 versos, certo? Então, como é que eu chamo essa estrofe? Uma oitava, né? Estrofe com 8 versos, certo? Tipos de estrofes. Segundo a métrica de cada verso, a estrofe pode ser estrofe simples, poema composto de versos que possuem a mesma medida. Estrofes compostas, poemas que agrupam versos de medidas diferentes. E estrofes livres, poemas com agrupamentos de versos sem rigor. Isso aqui, pessoal, é para que vocês tenham conhecimento sobre essa estrutura, né? Porém, é um assunto assim bastante complicado de entender, né? Eu sei que é muito, mas no decorrer das aulas vocês vão entendendo melhor sobre essa questão de reconhecer os elementos do poema, certo? A rima. As rimas estão associadas à sonoridade dos poemas e que acontece com a aproximação sonora entre as palavras ou expressões. No entanto, há poemas que não possuem rimas, que são chamados de versos brancos, como eu já falei anteriormente, certo? Os tipos de rimas, dependendo do esquema de rimas utilizado no poema, elas são classificadas em rimas alternadas, formadas entre versos pares e os ímpares, as opostas, que estão as rimas estão localizadas entre o primeiro e o quarto verso, e entre o segundo e o terceiro, certo? E as emparelhadas estão entre o primeiro e o segundo, e o terceiro e o quarto. As rimas internas, aquelas que aparecem no interior dos versos. Aí aqui eu trouxe, ó. De tudo ao meu amor serei atento. De antes quanto aos eles, sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, deles se encante mais meu pensamento. Então, a primeira rima, né, o primeiro verso rima com o quarto verso. E o segundo verso rima com o terceiro, né? Então, como é que a gente vê aí, ó?
são rimas opostas, né? O primeiro com o quarto e o segundo com o terceiro, certo? Então, esse verso aqui, eles são chamados, essa estrofe tem versos opostos, certo? Existe também um ritmo que está relacionado com a sonoridade e a musicalidade presente nos poemas, certo? Aí aqui nós temos a estrutura do poema, a interna e a externa. A interna corresponde aos aspectos relacionados ao conteúdo explorado no poema. Aí inclui o tema, a questão da linguagem, né, o discurso, a opinião do autor, o eu lírico, que é o eu poético, e a organização. A externa representa os aspectos formais do poema, né, a forma do poema, que inclui os tipos de versos, estrofes e esquemas de rimas e métricas. Ok? Passando aqui. Passando para a nossa gramática, né, nós vamos ver sobre os verbos. Né, nós vamos estudar sobre os verbos. E o que é verbo, né, professor? Um verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo, né, um fenômeno. Eles flexionam-se em número, pessoa, modo, aspecto e voz. Esses verbos, eles são importantes na questão da formação de orações e períodos, né? Quantidade de orações e períodos dependem da quantidade de verbos, né? Que se englobam dentro dessas orações e desses períodos, ok? Então, o verbo, ele possui a flexão de número, né? Esse número pode ser singular e plural, certo? O singular, quando indica um sujeito, ou seja, os principais pronomes que englobam essa questão, eu, tu, ele. Plural, vários sujeitos, né? Então, nós, vós, eles. Flexão em pessoa, a primeira que fala, eu e nós, né? Primeira pessoa do singular e primeira do plural. É aqui eu coloquei um exemplo. Eu fui, né? Onde é que está o verbo? Fui. Então, se eu fui, nós fomos, né? Eu, uma pessoa, nós, várias. Então, singular e plural. Aqui, ó, tá demonstrando. A segunda pessoa com quem se fala. Tu e vós. Tu foste, vós fostes, né? Terceira de quem se fala. Quem é ele e eles. Terceira do singular, terceira do plural. Ele foi, eles foram. O verbo também possui uma flexão em modo, né? O modo indicativo, modo subjuntivo e o modo imperativo, né? O modo indicativo indica um fato certo, né? Uma realidade que realmente acontece. Subjuntivo, uma dúvida, uma possibilidade. E o imperativo indica ordem, né? Então, o modo indicativo é usado para indicar realidade. Os verbos conjugados no indicativo expressam ações de formas claras e precisas. Eu tenho aqui, ó, ele vai à festa. Onde é que está o verbo? Vai. É um fato certo. Eu estou dizendo, estou afirmando que ele vai à festa. Nós compraremos um carro novo. Onde é que está o verbo? Compraremos, né? Então, estou afirmando. O modo indicativo indica isso, é um fato certo, com certeza. O modo subjuntivo é usado para indicar uma dúvida, uma possibilidade, né? Expressam ações de formas incertas e duvidosas. Tomara que ele vá à festa. Então, aqui tem tomara. Ele não tem certeza, é diferente do modo indicativo, né? O modo imperativo é usado para indicar a ordem. Os verbos conjugados imperativos expressam ordens, pedidos, conselhos, né? Então, quando eu digo assim, vá à festa, ó, o verbo vá, estou dando uma ordem, né? Comprem um carro novo, uma ordem, um pedido, certo? Então, aqui os verbos no modo imperativo. Aí, os verbos, eles possuem flexão de tempo, né? O tempo passado, tempo presente e o futuro, né? O passado que já ocorreu, presente que está acontecendo e o futuro que ainda vai acontecer, certo? Então, esse foi a nossa videoaula.